com você. Vamos ler a palavra. O texto é Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. O administrador disse consigo: agora que farei? O meu senhor me tira o emprego. Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Versos 5 e 6, vamos ler juntos. Chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 potes de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te depressa, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 carros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração. São mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu gostaria que você repetisse aí essas palavras. Pois os filhos deste mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: ganhai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Quem é fiel no mínimo, repita, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, se há de chegar, amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia. Misericórdia, Senhor, diante da Tua palavra, que só ao ler nós já somos impactados com uma palavra tão forte que nos traz tantas perguntas. Nós te pedimos, Pai, a Tua ajuda, para que possamos compreender e então podermos orar ao Senhor para conseguirmos cumprir a Tua orientação. Eu falo assim, Senhor, sabendo que o nosso coração trabalha puxando para o que é contrário, mas o Teu Espírito habita em nós para nos dar a vitória e nos conceder que possamos alcançar a fidelidade. Oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa parábola talvez é uma das parábolas mais difíceis de compreender e uma das menos pregadas. Eu mesmo ouvi
Não me lembro de ter ouvido um pregador pregar sobre ela. Com todo respeito aos nossos amados aqui da igreja, se você já pregou, eu não me lembro. Ó. Mas eu estou aqui com você lendo um texto que muitos até ignoram a leitura, porque não se compreende, por exemplo, o trecho que, quando fala do administrador que foi infiel, que buscou a aprovação dos homens, ele é elogiado pelo Senhor que o despediu. E para entendermos essa parábola, nós precisamos recapitular um pouco o que falamos nas duas últimas mensagens. Eu prometo que eu não vou repetir muito, até porque eu só tenho 20 minutos, mas eu quero retornar com você aí para o capítulo 15, por gentileza. Capítulo 15, logo no início, as palavras de Jesus. Chegava-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe propôs esta parábola. Então, do versículo 1 até o verso 10, é um trecho Jesus se referindo àquele assunto. Qual era o assunto? Ele estava reunido para comer havia ali cobradores de impostos, havia ali pessoas que eram consideradas pecadoras, e nós explicamos isso nas últimas mensagens, eram os segregados religiosos da época, pessoas que os religiosos da época não se sentavam com eles, e não se sentavam porque sentar à mesa significava ter aliança, andar junto, fazer uma troca. E então Jesus se sentava, e nós sabemos por quê, porque Jesus veio para buscar os pecadores. Ele veio para estar e buscar aqueles que estão perdidos. Mas os religiosos não entendiam isso. E então Jesus conta duas histórias, parábolas, falando sobre o que eles deveriam notar. O que eles deveriam notar é que o Messias estava presente, e o Messias veio fazer o que é do Messias, que é vir buscar os perdidos. Em outras palavras, os pecadores e os cobradores de impostos, que eram considerados traidores da nação de Israel, pois se aliaram aos romanos para tirar dinheiro dos judeus e até extorquí-los, dependendo da conduta. Ele podia cobrar, mandar até prender um judeu porque não pagou o que ele disse. Então, eles eram considerados as piores pessoas. E esses vinham ouvir a pregação de Jesus. E Jesus teve a paciência, o cuidado de contar duas histórias. A primeira, de um homem que tinha 100 ovelhas, se perdeu uma. Ele deixou as 100 ovelhas, as 99, e foi buscar. E quando ele buscou, voltou alegre e satisfeito, e convidou os amigos e os vizinhos para celebrar com ele, se alegrar com ele. A história de Jesus, ela identifica qual deveria ser a postura dos religiosos: se alegrar com os pecadores que foram encontrados pelo pastor, a ovelha perdida. Então, nesse momento, Jesus também conta de uma mulher que perdeu uma moeda. Veja bem, perdeu uma moeda, mas ela tinha outras moedas, mas ela se preocupou com aquela que perdeu, varreu a sua casa, e quando encontrou, chamou as suas vizinhas, as suas amigas, para celebrar com ela e se alegrar com ela. Jesus, mais uma vez, estava dizendo a eles: assim deve ser a conduta de vocês, porque assim esses pecadores que vêm a mim, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles estão buscando a solução para os pecados deles. Jesus é a solução para os pecados. O texto diz em Lucas, logo no início, na pregação de João Batista, quando João Batista vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo são as pessoas. Somente Jesus Cristo pode tirar o pecado do mundo, das pessoas. E ele fez isso na cruz do Calvário. Ele carregou os pecados dos pecadores.
e até hoje, quando um pecador reconhece o seu pecado, este pecado é retirado, porque ele reconheceu que Jesus Cristo recebeu o pagamento pelos seus pecados nele. Ele foi castigado com os meus pecados, então ele foi morto. E é nesse momento de arrependimento, de perdão dos pecados, que o pecador é achado, que o pecador é encontrado por Deus, que ele ouve a palavra. E o Senhor Jesus está dizendo a eles: vocês devem ter essa conduta. A coisa mais importante para vocês não é as 99, não é as outras moedas, mas aquela que foi perdida e foi achada. Sim, meus irmãos. E Jesus não finaliza aí. Versículo 11 do capítulo 15, acompanhe. Jesus continuou, a palavra continuou, note aí, repita comigo, Jesus continuou. Ou seja, o que ele vai acabar de contar diz respeito ao mesmo objetivo. O objetivo da parábola do filho pródigo foi dizer aos religiosos, no meu entendimento aqui, ele foi mais profundo ainda, agora ele está dizendo: olha, no meio de vocês mesmos, vocês não têm amor. Por quê? Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós sempre temos a ênfase desse homem que pediu tudo que tinha direito como herança com o pai vivo, e ele vai para uma terra longínqua e perde tudo, gasta tudo com o que não tinha absolutamente valor algum. Na pregação de quarta-feira nós abordamos bem isso. A ênfase da parábola não está só no pecador que se arrependeu e voltou para a casa do pai. Não, não, meus irmãos, mas a ênfase da parábola é que aqueles que dizem que moram com o pai, que habitam com o pai, não têm nem sempre a capacidade de se alegrar com o perdão daquele que foi perdido e agora foi achado. Eu me lembro quando eu me converti, tinha um famoso assassino, famoso porque ele gastou-se muito tempo na TV falando dele. Era não vou dizer o nome aqui, até porque eu acho que você não vai lembrar, né? Você não é desse tempo, mas nós estamos falando aí de 30 anos atrás. A maioria aqui não vai lembrar disso, tirando os nossos mais velhos. Mas eu me lembro de ouvir pessoas crentes, quando ouviram que ele foi preso, depois de ter matado aí talvez umas 50 pessoas tranquilamente, e ouviram que ele havia se convertido na cadeia. Eu ouvi, irmãos, de várias pessoas: eu não acredito, não é possível. Não é possível. E as pessoas na igreja querendo sangue. Eu não estou aqui deixando de lembrar, é claro, das vítimas. Foram pelo menos 50, se não me engano, que ele havia matado, que havia confessado. Mas a Bíblia diz que a salvação é para todo aquele que crê. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, eu digo: mas como assim não se converteu e você não acredita? Ah, não, ele matou muita gente. Meus irmãos, se essa medida fosse estendida a todos nós iríamos então para o inferno. Quero lembrar a você que é gente boa, que nunca fez mal a ninguém, né? Me lembro que eu pregava na congregação uma vez, lá no Acre, né? Isso acontece lá no Acre. Isso não tem em outro lugar. E aí eu estava pregando que a salvação é algo que só é dado para aquele que crê. E que todo ser humano pecou. E eu me lembro de uma irmãzinha que estava na congregação, e era um ponto de pregação, uma casa alugada que fazíamos a reunião na varanda. E ela não aguentou e interferiu, era um estudo bíblico, na verdade, e ela interferiu e ela disse: não, irmão Renato, eu tenho uma vozinha. E a minha vozinha, eu nunca vi ela falar um palavrão.
E ela nunca foi nem à festa. Você pode até achar que eu estou contando aqui o jargão famoso, né? Sobre a vozinha, mas foi ao vivo e a cores. Ela relatou: a minha vozinha só faz bem às pessoas. Eu nunca vi ela nem com raiva de alguém. Eu tenho certeza de que se minha vozinha morresse hoje, ela iria morar no céu. E aí, nós descobrimos que, na verdade, nem ela iria morar no céu, nem aquela irmã. Porque eu perguntei a ela: minha irmã, e se a senhora morresse agora, a senhora iria para o céu? Ela disse: eu não tenho certeza. Aquela senhora já tinha aceitado Jesus há pelo menos 7 vezes. E as 7 vezes, as 7 não, mas 5 foram comigo. Era uma senhora professora da rede pública, e eu me lembro que eu fiz Boas Novas para você, 7 lições de estudo bíblico, e ela aceitou Jesus em todas elas. Mas ela já tinha aceitado pelo menos 2 outras com os missionários que haviam trabalhado ali. E eu me lembro da salvação, do dia que ela foi salva. Não foi naquele dia. Eu estava pregando. Deus me deu a graça de ter visto isso. Teve misericórdia, né? Porque talvez foi uma das ovelhas que eu mais preguei o plano de salvação, foi aquela senhora. Ela não conseguia compreender a salvação. Ela continuava atribuindo que a salvação era algo dado àqueles que merecem. E a vozinha dela merecia. Ela merecia. Com todo respeito, viu? Você, vovó, não é? Todo respeito, tem nada a ver com o fato de você ser maravilhosa. Não, não tem nada a ver. Nós estamos falando do pecador. Eu me lembro que pregando na congregação, fiz o apelo mais uma vez, e ela veio à frente. Só que agora em lágrimas. Irmãos, aquela irmã, ela tinha um semblante caído, um semblante que não sorria. Aliás, quando ela sorria com um semblante triste. Você já viu isso? Já encontrou alguém assim? Era ela. Mas depois daquele dia ela mudou completamente. De um semblante caído passou a ter um semblante vívido. E começou a entender as coisas de Deus de forma extraordinária. Aliás, aquela irmã mudou da água para o vinho, mudou completamente. Completamente. Aliás, ela está firme até hoje naquela igreja. Todas as vezes que eu vou ao Acre, prego naquela igreja, Igreja Batista Getsemane. Aquela irmã está lá servindo ao Senhor e uma das pessoas que dá muito fruto. Mas eu estou dizendo isso para você, porque um daqueles que não entende o que eu estou pregando são pessoas perdidas. Meus irmãos, os líderes religiosos na época de Jesus eram perdidos. Quando eu falo perdidos, eram pessoas que não entendiam a fé. E Jesus, com a parábola do filho pródigo, estava denunciando isso. A parábola do filho pródigo declara que ainda que o irmão voltou para casa, ainda que é um irmão de sangue, ainda que é família, ainda assim não houve alegria. E você pode encontrar isso no próprio Evangelho, quando os próprios fariseus e doutores da lei não tinham dó nem mesmo entre eles. Aliás, havia muita discussão, muita divisão entre eles. Então, para entender a parábola, a parábola do administrador infiel, eu não vou terminar hoje, eu vou terminar na quarta-feira, só a introdução. Não há como terminar numa pregação só, mas eu quero dar sentido à interpretação. O que gerou Jesus contar a história, a parábola, de um administrador que começa a ser pior do que no início, com o seu Senhor. O Senhor aqui está em minúsculo. Aliás, a tradução da palavra grega para Senhor, que elogia o administrador, não é o Senhor, nosso Deus. Não, em momento algum, é o Senhor dos senhores. Não, não, em momento algum. Aqui é uma fala dita aos homens da terra, a respeito dos homens da terra.
Como assim? Meus irmãos, as pessoas sem Deus, quando descobrem que estão em maus lençóis, elas são visionárias para procurar resolver os seus problemas. E Jesus aqui está dizendo que lá fora, lá no mundo, quando alguém se vê sem futuro, trata de agir com toda a avidez para resolver o seu futuro. No entanto, os filhos da luz não têm a mesma postura, é claro, para tomar providência de forma sábia. Como seria tomar providência de forma sábia? Eu vou dar um exemplo para você. O filho da luz, quando descobre que o pecado bateu a porta, quando descobre que está mal, muitas vezes demora muito para fazer um jejum, para orar, para tomar providências. Aliás, eu aconselho os irmãos retornarem, quando nós falávamos aqui no capítulo 14, a parábola acerca da providência. Meus irmãos, marcou a minha vida essa interpretação do texto bíblico, porque nós vimos aqui que só há pessoas desviadas porque não se tomou providência. O que é a providência? É aquilo que eu devo me antecipar para que eu não fique mal. E é claro, se eu estou mal espiritualmente, eu devo correr para Deus, me ajoelhar, me prostrar diante dEle e buscar a Ele até ouvir a sua voz. O que Jesus está denunciando na parábola do administrador infiel é que na história que ele conta, um homem seria mandado embora porque foi pego administrando mal. E ele, antes de ser mandado embora, ele busca se antecipar para resolver e ter o que ele queria, ser recebido pelas pessoas e não ficar desamparado, sem sustento, sem absolutamente nada para o futuro. Aqui, em momento nenhum, meus irmãos, Jesus está exaltando o pecado, mas ele está dizendo sim que para o pecado as pessoas têm uma rapidez para procurar resolver os seus problemas, ainda que isso não dure absolutamente. Mas nós que sabemos a verdade, se eu perguntar aqui hoje se você é filho da luz, eu creio plenamente, você vai levantar sua mão e vai dizer, eu recebo. Mas qual a conduta que você tem tomado, qual a situação que você tem abraçado para que você tenha a solução para os problemas? E então Jesus está dizendo, eu vou ler na verdade a partir do versículo 8, na tradução da King James, que diz assim, e o Senhor, minúsculo, o Senhor aí está com letra minúscula, e o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Aí ele diz, verso 9, acompanhe aí na sua tradução. E eu vos digo, fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Entenda aí, habitações eternas aqui não é o céu, mas é a linguagem utilizada por uma pessoa que acredita que seu futuro está garantido definitivamente. Todos nós sabemos que isso não é verdade. É claro que Jesus aqui na parábola está se referindo à conduta de uma pessoa sem Deus. E a ênfase de Jesus é que eles têm a visão de que eles, fazendo isso, terão seu futuro resolvido. E Jesus está comparando que o ímpio, a pessoa infiel,
toma providência para ter futuro, e que os filhos da luz muitas vezes estão de braços cruzados. Pastor, eu discordo. Aliás, irmãos, talvez eu volte aqui a pregar as 7 atitudes que Deus espera encontrar em você. Quem lembra aqui dessa série que eu preguei? Eu acho que foram 8 mensagens que eu preguei, aonde nós falamos sobre aquilo que você tem que ter, que Deus já espera encontrar em você. Não é? Você não tem que orar perguntando, será que isso aqui é de Deus? Eu vou orar e jejuar para saber se é de Deus. Quais são? Aí eu vou citar algumas. Uma delas, você deve trabalhar intensamente, você tem que trabalhar duro na sua vida. Sim, meu irmão, não é pecado o trabalho não, e nem consequência do pecado, viu? Um crente precisa ser um trabalhador nato. Pastor, não gosto de trabalhar. Meu irmão, pode repreender esse capeta da preguiça, porque você deve ser oprimido por ele. A Bíblia não diz, mas por um princípio básico, eu acredito que existe um demônio da preguiça. Porque se Deus mandou trabalhar e o diabo quer que você desobedeça, é o diabo da preguiça, o demônio da preguiça. Agora, você sabia que existe crente que acha que só orando, só pedindo a Deus, e só tendo bons relacionamentos, aí depois ele não tem nada e diz, mas eu tenho tanta gente na igreja, ninguém me ajuda. Rapaz, você está errado, filho. Você tem que trabalhar muito. Vem cá, meu irmão, olhe para mim aqui. Você conhece um trabalhador nato, uma pessoa que ama trabalhar? Quem aqui conhece? Em nome de Jesus, você que está levantando a mão, você é um. Diga amém aí. Fale para mim aqui, dá gosto ou não dá ver um trabalhador? Uma pessoa que trabalha duro, que ama trabalhar. Você sabe que ele ama trabalhar. Não é porque ganha dinheiro com isso. Ele ama trabalhar. Às vezes nem ganha dinheiro, coitado. Mas ele ama trabalhar. É ou não é? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se essa pessoa precisar de ajuda e você puder ajudar, você corre para ajudar ou não? Se você disse não, você é ruim, viu? Você é ruim, hein? Sai de perto aí dessa pessoa, vai que vem um raio aí agora. Você ficou assim, não sei. Tá, ele trabalha lá, ele que consiga. Não, estou falando sério, irmãos. Eu estou aproveitando para falar do coração do homem, isso é proposital. Claro que é. Meus irmãos, todo mundo ama estar perto de quem ama trabalhar. E talvez você já trabalhou com quem não gosta de trabalhar. É a pior coisa que tem. A pessoa só reclama. Irmãos, é pior. É melhor estar perto do capeta, do diabo. Por quê? Quem concorda comigo? Diz amém aí. Pouca gente concorda. Nós vamos estudar a Bíblia até meia-noite aqui hoje. Estou brincando, irmão, calma. Olha só. Por que é melhor o capeta? Porque o capeta, se vier perto de mim, eu vou repreender, ele sai correndo que nem um cachorro. Mas o cabra que não gosta de trabalhar, talvez tu vai ter que aguentar ele até ele ser mandado embora. E vai acabar sendo mandado embora, vai ou não vai? Vai ou não vai? Se esse vai aí, você está lembrando de alguma experiência sua, hein? Meu irmão, característica de quem não gosta de trabalhar, não para em lugar nenhum. Não deixa a porta aberta. Saiu, mas não deixou a porta aberta. E aí por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o que tem de pessoas que não tomam providência porque acha que está arrasando, acha que não precisa trabalhar e nem amar o trabalho, e é crente. Você sabia que há um número grande de trambiqueiros que estão, entre aspas, na fé? E sabe por que isso? Porque ele não entendeu a Bíblia. Outra coisa que Deus espera encontrar em você, não é para você pensar em buscar, você buscar sabedoria. E é todo o nível de sabedoria, sabedoria dos estudos, sabedoria escolar, estudantil. Eu estou falando sobre concurso, fazer concurso, preparar. Você ser uma pessoa sábia.
Quando a gente fala da sabedoria de Salomão, a gente imagina assim, Salomão ele estava lá só falando as revelações do Senhor. Não, não. Leia lá a sabedoria de Salomão, você vai ver que ele era um poeta. Você vai ver que ele sabia sobre até o lodo que estava no muro, ele sabia falar a respeito, ele era um biólogo, ele era uma pessoa ligada às plantas, uma pessoa ligada às ciências diversas. Isso significa que quando Deus deu sabedoria, Deus deu capacidade. Deus deu capacidade. No entanto, você encontra pessoas que estão vendo a destruição, mas nem por isso abre a Bíblia todo dia para buscar a sabedoria da palavra de Deus. Os filhos da luz são menos sagazes do que os do mundo. O do mundo, meu irmão, ele pensa assim, eu estou lascado. Espera aí, vou chamar quem deve para o meu Senhor. Vou dizer a eles, olha, vocês estão liberados de parte da dívida. Rapaz, você é o melhor que tem. Aí você ganhou aquele amigo, aquele outro, e quando estiver na rua, você vai poder angariar entre os homens. Eu quero dizer para você que essa pessoa só conseguirá entre os homens. Nós estamos falando sobre conseguir com Deus. Aqueles que vão conseguir com Deus são pessoas ávidas para lidar com a resolução. E a solução é Jesus Cristo, meus irmãos. Eu quero ler com você, continuando, eu estou encerrando. Verso 9, mais uma vez. E eu vos digo, fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis, com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não fostes fiéis naquilo que é do outro homem, quem vos dará o que é vosso? Meu Deus, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por que Jesus está terminando falando dessa forma? Ele aqui está falando agora de servir a Deus ou o dinheiro. Como que dizendo, este administrador servia o dinheiro. E para ter dinheiro, mesmo despedido, ele agiu rápido, de forma inadequada. Aliás, o estudo do versículo que o Senhor o elogia, há duas interpretações. O Senhor é Ele mesmo, aquele que ordena sobre a própria vida. E a outra interpretação é que é o Senhor que o despediu, elogiando a ele, porque ele tratou de correr para resolver o próprio problema. Eu fico com a interpretação inicial. O Senhor aqui é Ele mesmo, que corre para resolver o próprio problema. Meus irmãos, se você se identificou com a parábola como sendo uma pessoa que faz isso na sua vida, você ainda não conhece Jesus. Você ainda não conhece Jesus. Mas se você entendeu que nós sabemos o caminho, meus irmãos, foi pelo sangue que foi feito o novo caminho, o sangue de Jesus. E quando nós estivermos diante das verdadeiras riquezas, e aí eu só posso encerrar falando isso, depois de chegar nesse assunto. Jesus aqui nos dá entendimento do seguinte:
Aqueles que servem o dinheiro, servirão o dinheiro e trabalharão para lidar com ele, independente se vão ter que passar para trás o seu senhor, se vão ordenar e fazer o que bem entendem para se darem bem. Mas aqueles que servem a Deus precisam compreender o que se tem de maior valor nessa terra. Meus irmãos, o que se tem de maior valor nessa terra é o que estava perdido e foi achado. Eu quero dizer que para vir buscar o pecador, Jesus Cristo saiu do céu para habitar a terra. E eu estou repetindo, se você diz que é igreja, mas você não sente nada diante dos perdidos, diante daqueles que estão agora sem a presença de Deus, não conhecem a Deus, não sabem nada sobre Deus. Eu estou falando de uma experiência com Cristo. Se você não sente nada, meu irmão, você só sabe o valor de dinheiro, você só sabe o valor dessa terra. Mas aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que têm uma experiência com Deus, devem servir a Deus e não se embrenhar por outros caminhos. Você pode interpretar isoladamente o versículo e aprender sobre amar a Deus independente de qualquer coisa. Você não pode, aliás, juntar outras coisas, tem que amar a Deus e pronto. Sim, mas nós estamos interpretando com contexto. Jesus acabou de contar duas parábolas, falando que o que se tem de maior valor é o pecador encontrando com Deus. E nós, como igreja, que ouvimos o ide por todo o mundo, nós devemos nos envolver com isso. Pastor, eu já estou com muito trabalho, eu tenho que ser auxiliador. Você, marido, talvez está dizendo, eu tenho que ser governador, pastor, muita coisa. Meu irmão, sendo governador, você tem perto de você pessoas que vão ser impactadas com você sendo governador. E elas vão querer saber a respeito disso, e você vai falar que é Jesus Cristo que muda a história. Você, auxiliadora, você fazendo seu trabalho de ser excelente auxiliadora, você vai chamar a atenção de outras mulheres. E elas vão querer saber como é que você consegue ter tanta paciência, consegue amar, consegue ter todo o cuidado que você tem. E aí você vai pregar o evangelho para ela. Você vai dizer que Jesus entrou na sua vida. Você que talvez não está conseguindo entender o que eu estou dizendo, é muito simples. Jesus está dizendo que lá no mundo as pessoas fazem todo o esforço para ter um futuro. Nós sabemos o nosso futuro. Nós vamos habitar com Deus nos céus. As coisas mais caras da terra, aquilo que é mais caro, são as coisas de Deus. Não tem como não bater nisso, né? Meus irmãos, eu estou aqui há bons anos já. E todo ano eu ouço as mesmas histórias. Retiro é caro. No entanto, a pessoa compra coisas para si mesmo que custaram mais do que 4 dias, garantidos com tão pouco dinheiro. Quantos aqui já foram para o retiro? Lá no retiro come-se muito bem, é ou não é? Aliás, meu irmão, se você quiser comer mesmo, vá para o retiro. O negócio é forte. Meu Deus. Meu irmão crente não bebe nem fuma, né? Mas come. Mas nós temos essa alegria em comer, celebrando a comunhão. É verdade. Meus irmãos, eu passei aqui, ó, o retiro está dividido em 3 parcelas desde dezembro. Eu já dividi em 6 no histórico da igreja. Foi 6 ou 7, ou foi 10, já teve mês. Não, 10 não, mas 6 eu acredito que foi, em algum ano. Você sabe quantas pessoas pagaram a parcela? Não lembro, Jaqueline, não, eu acho que nunca, né? Nunca teve. Nunca. Mas você ouve na véspera, muito pesado para mim. Espera aí, irmão, mas foi parcelado. Se eu perguntar aqui quantos têm
compras parceladas no cartão. Não vou fazer isso, é claro. Mas eu só estou dizendo que nós só colocamos valor e adquirimos o que temos. Só vemos valor naquilo que nosso coração determina. E se talvez você não viu valor no retiro, meu irmão, você pode estar desviado. Que isso, pastor? O senhor vai perder umas 3 ovelhas. Perder como se já perdi? É só um corpo aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o que é de maior valor nessa terra, irmãos, quando soar a trombeta, não vai subir o seu carro, não vai subir o meu, não vai subir esse prédio, só vai subir pessoas. E se você não entendeu isso, peça misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque Deus acendeu um luzeiro lá onde você trabalha, é você. Deus acendeu uma luz lá onde você está. Sua família é problemática, meu irmão? Seja bem-vindo ao time. Não tem um que não tem uma família difícil, alguém na família que dá trabalho. Não tem, meu irmão. Você só não conhece a dor do outro. Você só não convive. Mas você acha que Deus salvou a sua vida por quê? Não foi para lidar com isso. Meus irmãos, um dia uma senhora disse, pastor, quando meu marido vai se converter, ele é muito ruim, pastor. Ele é muito mau. Aí ela foi contando, estou colocando as palavras resumidas, ela não falou assim, mas em resumo das histórias, as peripécias do marido, é assim que se resume. Aí eu digo, minha irmã, Deus ama seu marido tanto, mas tanto, que salvou a sua vida. E agora ele dorme e acorda com alguém que é luz do mundo e sal da terra. Deus não vai amar o seu marido, ele já ama o seu marido tanto. Ele pode ser o que for, mas ele está dormindo do lado de uma mulher compromissada com Deus. Deus já está fazendo a obra. Quero convidar você a ficar de pé. Desculpa, irmãos, eu não consigo terminar no horário, né? Toda vez o pastor faz isso. Mas queima no meu coração a mensagem. Queima no meu coração a mensagem da palavra do Senhor. Eu quero orar com você pedindo misericórdia. Eu preguei para mim hoje. Sempre prego para mim, toda vez. Às vezes a diferença é só que antes eu já disse para Deus, Senhor, eu preciso disso. Feche os seus olhos. Se o Senhor Deus falou o seu coração, agora se arrependa do que o Senhor ministrou. No nome de Jesus. Pai, nós oramos agora te pedindo misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós damos valor a tantas coisas. Claro, meu Senhor, o Senhor sabe, eu só dei um exemplo aqui sobre o retiro. É o exemplo mais próximo que eu tenho e que as pessoas podem entender melhor. Mas nós, Pai, damos valor a tantas coisas que não são importantes para Deus e que não são eternas. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a dar valor às almas perdidas e nos preparar e nos entregar nas Tuas mãos para alcançá-las. Meu Pai, abre os nossos olhos para ver a obra que o Senhor quer fazer na família, na vida dos tios, das tias, dos pais, dos avós. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque somos tão duros de coração, somos tão difíceis de entender a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. E nós queremos com o coração arrependido te pedir, Senhor, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a caminhar segundo a Tua vontade. Oramos, Pai, pedindo a Tua ajuda. Em nome de Jesus.